E está começando mais um episódio do podcast Primatas da Programação. E aí, pessoal, começando hoje o nosso primeiro episódio do podcast Primatas da Programação. Aqui quem fala com vocês é o seu host, Daniel. Vou deixar meu GitHub aqui só por curiosidade. É github.com/ é o meu sobrenome, então é difícil. Deixa eu soletrar para vocês. É WZORECK. github.com/Zorik. E hoje eu estou aqui com o nosso co-host, Adam. Pode se apresentar, Adam? Fala pessoal, todo mundo bem-vindo aí, nosso primeiro episódio. As coisas vão sair um pouco do controle hoje, mas acho que a gente vai conseguir chegar lá. Aqui é o Adam, futuro surfista de dados aí, vamos ver o que sai, beleza? Como é o primeiro episódio, talvez a gente tenha alguns problemas técnicos, mas vamos falar um pouco do nosso convidado especial de hoje, que é o Gustavo Ferreira Souza, que cursou a graduação junto com a gente. Gustavo, você pode se apresentar? Eu sou o Gustavo Ferreira, fui colega desses dois entes estranhos. Eu vou seguir o Daniel falar, meu GitHub é Gustavo-F, /Gustavo-F. É isso, sou um iniciante aí, procuro emprego, quem quiser me contratar fica à vontade. Não, cara, hein? Se estiver ouvindo esse episódio hoje, no dia 5 de junho de 2022, o cara tá desempregado. Pois é, vai que acaba ajudando ele a encontrar um emprego aí esse episódio. Mas pra quem não sabe, o Gustavo é um cara que tem uma história bem interessante pra contar pra gente, porque ele veio lá do Pará, do norte do Brasil, pra cursar a graduação aqui no sul, em Santa Catarina. Você poderia falar um pouco mais sobre como é a sua cidade natal? Como eu tinha falado antes, o nome da cidade é Canaã dos Carajás, no interior do Pará, sudeste do Pará. É uma área com muita atividade de mineração. Então aqui a gente, se não me engano, tem a maior mina de ferro do mundo em céu aberto, que é o SOSD da Vale. Também tem muita atividade agropecuária. Então é uma cidade bem pacata, assim, com seus 40 mil habitantes. Tipo, não é uma cidade grande, metrópole, mas também não é uma cidade muito pequena. Tem ativa, tem uma economia forte e tal. Tem cidades maiores, perto, né, com 150, 400 mil habitantes. Então é um lugar tranquilo de se viver, mais ou menos assim. Às vezes tem uns vizinhos meio barulhentos, mas tá de boa. Comum. E você poderia explicar pra gente como foi o seu primeiro contato com a programação? Foi direto na faculdade? Foi antes da faculdade? Eu acho que tava na 8ª série, na 9ª série, eu acho. Não sei. Aí eu tava, eu quero aprender a fazer jogo, tá ligado? Aí eu fui buscar no YouTube, né, na internet, óbvio. Aí eu encontrei uns tutorial, nem lembro o nome, acho que era Games Indie, alguma coisa o nome do canal, cara. Acho que eu era inscrito até pouco tempo atrás desse canal. Você não foi inscrito ainda. Aí eu vi uns vídeos de Unity, e na época acho que Unity usava C#, era Java, não lembro direito. E ali que eu iniciei, tipo, fui fazendo uns tutorialzinhos ali, aí copiava o código, aí eu comecei isso é legal, deixa eu tentar fazer o cubo andar sozinho sem ver no tutorial do YouTube, ou sem buscar um código pronto no site aleatório na internet. Então foi assim que eu descobri a programação, sabe? E daí Legal. Eu sabia que eu tinha que seguir essa área. Mas então, você estava ali naquela fase da vida, terceirão, se formando no ensino médio, aí pensou, acho que eu vou seguir na área de tecnologia, vou fazer matemática, sei lá, outra faculdade, nada a ver, não vou fazer nada. Qual que era teu pensamento na época? Cara, quando eu tava terminando eu queria fazer faculdade, eu só não sabia exatamente o que. Eu tava pensando muito em ciência da computação, ou engenharia civil talvez. Mas não, quero seguir mais pro lado da TI mesmo. Aí quando chegou, eu fiz o Enem, né, quando chegou no SISU, consegui ver os cursos e tal. Aí eu, ciência da computação não dá, minha nota não chegou tão alta assim, né? Ciência da computação são mais nas capitais e tal.
E as notas de cortes, as notas de cortes que eu tava vendo era tipo 850, 900. Tipo, minha nota era, acho que era 650, era 700, alguma coisa assim. E eu vou procurar uns cursos que tem mais oportunidade, né? Aí eu fui mudando. Coloquei no Ceará, coloquei umas no Tocantins, aí eu via, não, a nota de corte subiu, vou mudar. Até que chegar em Canoinhas, sabe? Ficava mudando assim, ficava acordado até umas 2, 3 horas da manhã pra ir mudando o curso até uma que eu conseguisse. Foi mudando até chegar do outro lado do Brasil. Exatamente. E daí você passou esse período ali, saiu o resultado, foi aprovado de primeira, de segunda no SISU. De primeira. Na primeira chamada. Como é que foi contar pra família assim, não, eu passei, mas eu vou lá pro sul do Brasil. Assim, Vou atravessar o país pra estudar. essa questão de lugar não foi muito complexo, porque conforme eu ia mudando, eu ia falando, sabe? Não, hoje eu apliquei pra tal lugar. Só que aí, o mais assim, que você toma um choque mesmo é na hora que sai o resultado, né? Se eu não me engano, acho que eu tava com o notebook da minha irmã, que eu não tinha só um desktop bem fraquinho, eu tava usando o notebook da minha irmã pra ver o resultado, sabe? Tava todo mundo na sala assim, e aí foi ver o resultado. Eu acho que foi assim. Não lembro se eu tava no meu quarto, mas eu acho que, se eu não me engano, tava todo mundo na sala. Eu abri ali e a gente viu o resultado praticamente todo mundo na mesma hora ali. Legal. Comemoração. Comemoração e a loucura de 5 dias pra sair do norte pro sul e alugar casa, comprar móvel, Cara, fazer mudança de estado pra outro em 5 dias. Eu me lembro que eu era irritado com o sistema do SISU nessa época, tomara que eles tenham mudado atualmente, porque eu tinha que acordar 4 horas da manhã quando não tinha ninguém mexendo pra poder ver as atualizações lá, que o negócio bugado, cara. É incrível, né, cara? Os caras não conseguem calcular o pico do sistema. cara, para de falar mal do sistema do governo, velho. Não pode falar. Cara, eu já não tive tanto esse problema assim, porque eu entrei por... eles têm Cota de idoso, né? Tipo uma cota... Não é bem a cota de idoso, porque eu não sou idoso. Mas assim, eles têm tipo uma modalidade pra quem já tem alguma graduação poder retornar. Então eu aproveitei. Daí, sim, como são poucas pessoas que têm graduação que se inscrevem, principalmente aqui, né, na nossa cidade, aqui em Canoinhas, então essas vagas sempre sobram. Eu acredito que... Eu não tenho certeza, mas eu acredito que quando eu me inscrevi lá em 2019, eu fui o único nessa modalidade. Então foi bem mais simples. Mas, cara, eu fico imaginando o quanto que é a expectativa da família também toda, né? Como é que é o apoio? Como é que foi o apoio da galera? E todo mundo tava junto, tava te incentivando? Porque você falou 2 áreas bem distintas, né? Falou, quero fazer ciência da computação ou quero fazer engenharia civil. Então, tipo, claro que você consegue usar bastante coisa computacional na engenharia civil, mas uma não tem nada a ver com a outra, né? Cara, o apoio da família foi muito bom. Principalmente minha mãe me apoiava bastante. Então ela falou, você passou, se você quiser ir, vai que a gente dá um jeito de bancar você lá. Foi assim. Isso é importante. Agora a questão das áreas distintas, é porque na minha cabeça, né, eu era razoavelmente bem em matemática na escola. Se eu for bem em matemática, talvez engenharia civil dê conta, né? O que não se provou na faculdade, né? O que não se provou na faculdade. Chegava estatísticas, não sei o que é isso. Estatística é vida, deixar bem claro isso já gravado aqui. Mas eu consegui rever algumas coisas que a gente tinha visto lá na faculdade, tá? Aqueles 25%, como é que é o nome? É o 25%, 50%, 75%? Os quartis? Os quartis, essas coisas assim. A mediana, a média, a diferença. Aí eu consegui dar uma relembrada nesses conteúdos, mas foi bem difícil. Mas assim, pensando, a gente vai adiantar um pouquinho, né, a história aqui, mas pensando na programação, no que a gente aprendeu, no que nós vivenciamos lá, até teve a matéria, que é Matemática 2, vamos dizer assim, que era algo que foi voltado para estatística, né? Mas a gente usou bem pouco, né, para criar programas, assim, né? Pra desenvolver, a gente não usa muito matemática. Só se você fazer uma coisa muito específica, né, cara? Alguma coisa mais voltada a pesquisa, algoritmos, assim. Você vai meter o louco, não, quero desenvolver uma calculadora científica na raça aqui. Mas acho que vamos deixar esse assunto bom pra depois, continuar aqui na nossa linha do tempo. Eu queria perguntar pro Gustavo como foi chegar em Canoinhas, assim. Teve um arrependimento? Porque é uma cidade pequena que, assim, o comércio local é basicamente baseado em erva mate.
matar animais, como é que posso dizer? Oh, cara, não, peraí. Frigorífico. Vamos contextualizar. Canoinhas é uma cidade pequena, 54 mil habitantes mais ou menos, no norte de Santa Catarina, né? É uma cidade basicamente agrícola, tem um comércio local aqui, né? Então essa é a economia. O matar animais a gente não tem, não é... Tipo, não é Hawkins aqui do Stranger Things, né? A gente não mata saindo matando todo mundo louco, né? É mais Cuidado tranquilo. com os spoilers aí, hein? Sem spoilers, inclusive. A questão da chegada aí, cara, não sei, assim. Eu gostei da cidade, assim, uma cidade bem, assim, no que eu pude ver, principalmente na mais região central ali, organizada, sabe? Claro, os bairros periféricos têm as suas necessidades ainda que devem ser atendidas, mas é um lugar legal, o inverno bem legal também, gostei bastante, gosto de frio. Que eu ouvi no começo da graduação ali, foi todo mundo que era de fora, assim, nossa, que cidade segura, dá pra andar com o celular na rua, essas coisas assim. É verdade. Isso também, a questão da segurança é bem mais seguro, apesar de que aqui agora, na minha cidade, não tá tão perigoso assim. Questão de me arrepender, não. Eu pensei algumas vezes, putz, será que eu fiz a escolha certa? Que, pelo que eu me lembro, você veio com mais uma pessoa da sua família, né? Fui com a minha irmã. Daí acho que até durante o tempo acabou ficando só você, mais pro final da graduação, né? Sim, porque ela fazia semipresencial, acho que, se não me engano, 2 vezes por semana no polo, no campo, né? Não é bem um campus. Aí, como chegou a pandemia, né? Aí, não tem mais aula presencial, não tem mais essas 2 aulas presencial por semana, então vamos voltar pra nossa cidade. Aí ela tá fazendo tudo EAD agora. Ah, que bom, pelo menos continua então. Partindo para o início da graduação ali, acho que o nosso trauma maior foi o primeiro dia de aula, todo mundo no auditório. Aí a gente vai para 2 aulas de matemática seguida. E faz uma prova. Eu na minha cabeça, assim, na época que eu conhecia um pouquinho de programação, pensei, não, nós vamos chegar estudando uns if, uns negócios ali já, né? Vai ser show de bola. Aí chega a nossa professora lá com uma lista de 50 exercícios, assim, do ensino médio, vamos dizer, que era pra saber, né? E todo mundo se batendo ali. Até hoje eu não terminei aqueles exercícios lá. Eu acho que eu fiz, sei lá, uns 10 só. Cara, foi impactante esse primeiro dia mesmo. Cara, e daí eu imagino assim que... Daí o Gustavo veio de lá, né? Atravessou o país, caiu aqui num lugar frio, num lugar que não conhecia ninguém, e já levou uma tacada dessa direto, assim, chamada matemática. Porque assim, claro que depois que a gente vai se movimentando, a gente vê que não é aquele monstro, né? Mas, né, saindo assim já de toda essa coisa arada acumulada, assim, já chegar na chapa quente aí, Gustavo, como é que foi? Cara, não vou dizer que foi traumatizante, mas foi surpreendente, digamos assim. Eu não esperava por isso, no primeiro dia. Eu me lembro que eu cheguei em casa, falei com a minha mãe assim, acho que eu vou desistir desse negócio, não é pra mim não. Pensei que ia ser só voltar à computação, programação ali, né? Mas daí, não, continua, vai vendo como é que é, não pense melhor, né? Daí que eu fui ver depois que não precisava de toda aquela matemática lá. Mas eu não tive essa vontade de desistir, assim, só por causa desses primeiros contatos, assim, sabe? Sim. Eu tive mais vontade de trancar, mas na pandemia. Putz, será que eu tranco, cara? Então. Aí, o nosso primeiro ano foi um ano tranquilo, nosso 2019 correu basicamente tudo bem. Aí chegou o tal do 2020, cara, com aquela maluquice chamada pandemia, que mudou tudo, mudou a água pro vinho. Então, assim, nós aqui ainda... Acho que, na verdade, mudou do vinho pra água, né? Então, né, não sei. Assim, basicamente nós aqui estamos ainda, né, na cidade que a gente morava, né, que a gente nasceu. Então, a gente ficou em casa. Mas e você? No começo, nos primeiros 3 meses, a gente pensava, putz, 3 meses só, rapidão passa. Férias, né? Férias. Rapidinho a gente termina isso daqui e volta pro campus, pro IFSC, pra estudar. Aí ficou eu e minha irmã por 3 meses, né? Depois começou a pandemia e tal. Foi decretada a pandemia. Aí a gente saiu só, tipo, pra ir pagar alguma coisa no banco, na lotérica, e fazer compra no mercado só. E, tipo, nem pra cortar o cabelo eu tava saindo, cara. Eu fiquei 3 meses sem cortar o cabelo, se eu não me engano. Olha o cara. Nas cavernas, ficou total das cavernas. Aí a gente viu. Eu acho que não vai passar tão rápido assim. Então é bom a gente voltar lá pra Canaã, né? Pra nossa cidade. Voltar pra cá, no caso. Então a gente decidiu.
compramos as passagens e tal, de avião. E estava muito barato, né? Porque pouca gente estava viajando de avião. Sim, muita restrição. Sim. Né? E foi aí que eu decidi, não, agora eu tenho que cortar o cabelo, né? Mas aí a gente voltou pra cá, ficou acho que 8 meses aqui. E aí a gente decidiu, não, vamos voltar lá, vender os móveis que a gente tem, que deixou a casa alugada com os móveis dentro, né? Vender os móveis e entregar a casa. E aí foi quando eu recebi a proposta do professor Maurício para fazer o estágio lá na prefeitura junto com o Daniel. Pô, esse vai ser um assunto bom para nós falarmos daqui a pouco, mas lembrando assim, nesse período da pandemia, nosso curso é do grau tecnólogo, né, que é uma graduação, e de 3 anos, por ser tecnólogo é entre 2,5, 3 anos e meio por aí, né? Acho que o menor tempo são 2 anos e meio, não sei se pode ter menos carga horária que isso. Tem de 2 anos, já vi. Uhum. Mas então o nosso era de 3 anos, a gente teve o primeiro ano presencial, né, que era a proposta da graduação, entrou a pandemia, basicamente 1 ano e meio da graduação a gente fez à distância por conta da pandemia ali, né. Foi um choque, eu me lembro que a gente ficava assim, não, discutindo umas épocas, né, porque a gente entrou numa graduação presencial, o que a gente vai fazer à distância, não sei o quê. Porque foi um baque, assim, pros professores, por conta deles estavam acostumados a vir todo dia, né, na sala de aula, com um plano de ensino ali, com os alunos, e daqui a pouco você tem que gravar vídeo. Mesmo a nossa área sendo uma área de tecnologia, onde o pessoal tá mais habituado com isso, não é a mesma coisa, né, o cara falar por uma câmera do que falar por uma sala cheia de alunos ali. Mas é que tá, a gente da área de TI, mas o problema nem era questão técnica, era o costume do professor, a habilidade do professor para dar aula remota, sabe? Ele não tá de frente pro aluno assim fisicamente. Na verdade, todos os professores, na verdade, todo mundo, né, foi pego de surpresa. Ninguém tinha equipamento, ninguém tinha nada, assim. Sei lá, quem tinha um microfone legalzinho, uma câmera, usava mais pra, sei lá, pra jogo, pra fazer algum streaming de alguma coisinha ali. Mas pra, assim, você dizer que eu vou dar aula, eu tenho um microfone de lapela legal aqui, eu tenho, sei lá, um quadro, um fundo verde pra fazer lá o chroma key, né? Ninguém tinha isso. Então, assim, nenhum professor foi preparado como nenhum aluno foi preparado, né? Então, eu lembro que a gente teve várias conversas, né? E aí, vamos desistir? O que vamos fazer? Vamos tentar trancar todo mundo. O que fazemos? Alguns da nossa turma, né, do que começaram com a gente, se não me engano, começaram 40 com a gente, né? Alguns da nossa turma que não tinham, a maioria desistiu, assim, por causa da pandemia. Teve algumas desistências antes, mas não vou nem dizer desistiu, mas também muita gente trancou, né? Então teve muita trancamento de matrícula por causa da pandemia. Aí ficou só aquela galerinha ali que pensou, a gente conversou, lembra? A gente conversou, falou, não, vamos continuar porque vamos ver o que dá, né? A gente foi levando, assim, pra ver até onde que ia. Daí chegavam aquelas mensagens no início, não, vamos ficar 3 meses em pandemia. Disse, não, beleza, dá pra aguentar, né? Daqui a pouco, não, mais 6 meses. Não, só pro ano que vem. Esse ano não dá, né? 2020, ali por ali, 2021. E, putz, e agora, né? Quando eu vi ali, chegou 2021 e a gente não vai voltar presencial ainda, eu falei, a gente vai terminar isso aqui, eu pensando assim, a gente vai terminar isso aqui tudo EAD, a distância. Tipo, não tinha mais, no meu ver assim, cabimento de a gente voltar presencial a tempo de terminar o curso completo, sabe? No começo de 2021 ali. Tanto é que essa foi uma discussão no final ali, né? Se a gente fazia até o final EAD, nós até voltamos presencial, né? O pessoal que se sentia seguro voltou, a gente ficou ali um tempo presencial, aí basicamente a gente moldou como seria esse final da graduação, né? Porque todo mundo tava pego de surpresa, não tinha muito o que fazer, né? E aí era cheio de protocolo, assim, no começo você tinha que chegar na sala, passar álcool em gel, não podia tirar máscara em momento nenhum, tinha que trocar depois do intervalo ali, que eu até hoje chamo de recreio, porque se você para, é recreio. Você tá na 5ª série ainda? Você sai da 5ª série, mas a 5ª série não sai de você, né? O Daniel saía bater as figurinhas dele no recreio. Mas fala aí, Gustavo, fala mais pra nós e como é que você comentou ali do estágio. Acho que essa foi uma das experiências mais legais ali que você teve. Eu lembro que acho que o Daniel trabalhou junto com você também. Conta mais como é que foi aí. Cara, assim, como eu falei, a gente tava decidido a voltar aí em Canoinhas pra entregar a casa e vender as coisas. E aí o professor Maurício entrou em contato comigo.
eu tenho uma vaga de estágio aqui, não sei o que, remunerada, e pra desenvolver o projeto pra prefeitura. Interessante. Mas aí eu perguntei, tipo, se era... Na época eu fiquei em dúvida, mas será que é pra desenvolver mesmo no sistema ou é pra, sei lá, ajudar ali no CPD, por exemplo? É que tinha muito isso na época, né? O pessoal pegava estágio, supostamente, entre aspas, na área, mas como é uma cidade pequena, não tem empresa de desenvolvimento, o pessoal acabava, sei lá, ajudando no Excel ali, ou, formatando o computador, instalando redes nos locais, essas coisas, né? Mais infraestrutura, né? Mais infraestrutura. Aí eu recebi a proposta, aí eu, pedi acho que foi um ou foi 2 dias de prazo, assim, pra pensar pra ele. Aí eu falei, não, acho que meu pai tava na sala, minha irmã tava no quarto e minha mãe tava na cozinha, lá nos fundos da casa. Aí eu saí assim, falei... Eu recebi uma proposta de estágio de professor lá em Canoinhas, né? Aí eu falei pra minha mãe, aí, o que você acha? Você que sabe, se você quiser ir, vai. Porque tem questão da pandemia, né? Distância também, muito longe. Antes desse projeto, desse estágio, você tinha participado de algum projeto, alguma coisa assim já na faculdade? Eu não tinha feito nenhum extensão ainda. Tinha feito só mesmo participar daqueles... Como é que é o... Protagonismo discente? Não, protagonismo discente. O único projeto que eu tinha participado assim, não um projeto, mas como ouvinte, foi aquele lá da... Teve aquelas palestras e tal. A única coisa ali. Não era Semana Nacional de Tecnologia, era workshop de informática? Foi workshop. Workshop de informática, isso. Algum workshop. Mas assim, nenhum projeto de desenvolvimento eu não tinha participado ainda. Só trabalhos ali da faculdade mesmo. Legal. Aí, cara, essa decisão foi um pouco mais complexa do que ir pra faculdade em si, sabe? De que decidir iniciar a faculdade. Porque tava no meio da pandemia e a distância, o risco ali de infectar e tal. Contando assim também que o dinheiro de estagiário para participar do projeto não seria assim, tipo, uma grana que valeria a pena você vir de lá pra cá, né? Você, por conta da experiência mesmo. Por conta da experiência, cara. Assim, pra quem não... A gente não explicou ainda, mas o escopo do projeto, que foi apresentado inicialmente pra mim e pro Gustavo, era desenvolver um prontuário eletrônico para a Secretaria Municipal de Assistência Social aqui da região de Canoinhas. Seria um sistema, vamos dizer assim, distribuído para o pessoal das unidades da cidade utilizar e fazer o atendimento com os pacientes, não é pacientes, os usuários que eles chamam, usuários. Que até confundiu a gente no início. Isso foi complexo. A parte mais difícil foi não chamar de... Aprender a nomenclatura. Que o usuário não é eles que usam o sistema, né? A pessoa que ia ser atendida. Aí, uma coisa interessante, e como a gente estava decidido ir aí, né, para fazer a entrega da casa e tal, a gente já tinha as passagens compradas já pra ir pra aí. Tipo, foi uma semana antes de eu ir, sabe? Casou certinho ali a Muito probabilidade do negócio. Aí eu recebi a proposta, aí eu pensei ali um dia, no mesmo dia eu respondi pro Maurício, não, eu aceito o projeto, aceito a proposta e tal. Uma semana depois eu fui pra aí, aí a gente começou a fazer o estágio e tal. Aí que eu fui descobrir que era o Daniel, que ia ser meu parceiro, nem tinha perguntado pro Maurício ainda quem era. Que aí que eu fui reorganizar toda a minha vida. Aí fui morar sozinho, é meio complexo. Pois é, daí já não tinha mais a tua irmã junto, era só você, festa todo final de semana. Muita festa. Saí de casa o que, umas 6 vezes. Tirando o estágio que você ia todo dia. Isso não é uma constante do pessoal aqui, pelo menos da nossa turma, né? Ou dos que a gente conhecia, do pessoal do TI, né? É um povo pouco festeiro, né? A gente marcou um churrasco uma vez. Nunca saiu do papel? Nunca saiu. Nem a pizza do dia da formatura não saiu do papel? Exatamente, a pizza de formado não deu porque daí da nossa galera, um foi pra um lado, outro foi pro outro, o Gustavo voltou lá pro Pará, então assim, esqueça a pizza, né? O programador vive na inércia ali na frente do computador. Mas então, beleza, voltando ali pra parte do estágio. Você chegou, beleza, tinha uma ideia assim por cima do escopo do projeto, né? No caso, eu descobri o escopo que a gente tem que desenvolver depois que eu cheguei, que aí a Casinice apresentou pra gente o que a gente ia fazer, que a gente teve reunião com o Maurício, com a galera dos CRAS. E aí sim eu fui descobrir, tipo, o Maurício não tinha passado pra mim ainda exatamente o que a gente ia desenvolver, sabe? Ele só disse que a gente ia desenvolver um sistema pra prefeitura e é isso, que era um estágio e pronto. Acho que pra mim ele já tinha explicado a gente tinha conversado acho que uma semana antes, se não me engano, então daí ele explicou um pouco sobre o que era o projeto, eu já tinha uma noção, né? Não, mas pera aí, Gustavo, você recebeu a proposta lá na tua cidade pra você vir pra cá de novo, no meio da pandemia, pra você fazer um trabalho que você não sabia o que ia ser feito. Cara,
foi pela experiência. Tipo, ele podia colocar você Pela aqui pra, ciência. sei lá, pra virar minerador e você vê. Bom, o cara é guerreiro, isso aí. Não, ele tinha prometido pra mim que era desenvolvimento de sistemas, então eu, putz, se não é no CPD, então tá de boa pra mim. Tá valendo, né? Se fosse pro CPD, Não ia te trazer aqui pra instalar a impressora, né? não ia pra ir pra fazer limpeza de PC, velho. Entendi. E assim, vamos ressaltar também que nessa época a gente tava no quarto semestre, né? Se não me engano. A gente tinha terminado o terceiro semestre e ia Tava no começar início do o quarto, né? Isso. Nosso curso são 6, pra galera ficar... Pra contextualizar, né? E daí a gente já tinha uma noção básica, assim, não uma noção básica, a gente já tinha um pouco de experiência com o desenvolvimento web, né? A gente utilizava Python e o framework Django para web nas aulas. Então a gente pensou, por que não replicar no projeto isso, né? Não tinha iniciado ainda, cara, que o... verdade. É no quarto semestre que começa, a gente tinha começado no quarto semestre. A gente tinha começado a ver coisas sobre CSS, HTML nessa época, né? Sim, a gente chegou muito adiantado nessa disciplina. Se eu não me engano, o Daniel já tinha algum conhecimento, porque por causa de algum projeto do Protagonismo. Protagonismo Discente é tipo uma bolsa, um projeto, um edital que o IFSC lança aqui, né, para ideias que ajudem a comunidade, né? Projetos de extensão, né? De extensão. Isso. Daí nós tivemos alguns ali que foram aceitos e um deles foi usado o Django. Eu não me lembro, acho que não foi na época, foi antes da gente ter o conhecimento, né? A matéria que utilizava o frame, né? Não foi no do da Poca? Foi o da Poca. Isso. Eu me lembro que, sei lá, eu tava numa época da minha vida que eu fazia speedrun de fazer projeto, sabe? Tava querendo fazer um monte de projeto e no futuro acabou me ajudando ali quando converteu a grade curricular, né? Quem não sabia, a gente tinha TCC, daí eles mudaram a grade curricular do curso pra você ter 3 projetos de extensão no final pra passar de ano, né? Eu acho que é um ponto legal também que eles fizeram nessa grade curricular nova. Passar de ano. Volta pra essa frase que ele falou, passar de ano. O cara que acabou de falar que sai pro recreio, passa de ano. É assim mesmo. O que importa é se formar. Se formar, vamos dizer. É isso aí. Você passa do último semestre pra qual semestre? Do semestre da vida. Mas, então, eles mudaram nossa grade curricular e em vez de ter TCC, você teria que fazer 3 projetos de extensão em 3 semestres, né? Isso, no terceiro, no quarto, no quinto. Não, no quarto, no quinto e no sexto semestre. Isso, pra você ser aprovado e se formar ali na graduação, né? Foi um ponto que eu achei legal, mas como eu já tinha uns projetinhos acumulados ali, eu falei com o coordenador na época, não dá pra usar pra validar. Acho que eles tinham comentado, dá pra usar pra validar também. Consegui validar todas as matérias. Então fui um cara que me formei sem fazer nada. Sem fazer nada no final. O cara, eu era muito louco, que ele chegava no estágio, putz, eu vou pra casa hoje, não tem nada pra fazer. Eu fazia 3 matérias no final. Acabou ajudando ainda em outro projeto que nós também tivemos lá, também do Protagonismo Discente, né, numa instituição aqui. Então, ainda assim, não fez nada, vamos dizer, oficial, né, porque fez. Sim, ajudei como é que era? Participante, não, Voluntário, isso. Mas então, como que foi ali? Você não tinha feito nenhum projeto antes e tal, chegou nesse estágio sem saber o que ia fazer, beleza. Chegou lá, deu de cara com quem? Daniel. Já viu que ia dar errado ali, né? Porque foi legal te encontrar lá, sabe? Tipo, você era um cara assim que eu tinha mais contato na faculdade. Se fossem os caras assim, aquela galera do fundão, que tipo, eu não sei nem o nome até hoje, tá ligado? Polêmico. Aí tava foda. Acho que aí já começou a lavar roupa suja com o pessoal do fundão. Não, eu não tenho nenhum problema com eles, tá ligado? Só que eu não conhecia a galera, não falava com eles. A gente era vamos dizer assim, você, o Adam e mais um pessoal ali já tinha formado um grupinho antes, né? Principalmente nas aulas de matemática pra passar, né? Toda turma tem ali suas divisões, né? Que na verdade não chega a ser divisão, porque todo mundo era parceiro, né? Mas assim, a galera que acaba tendo um pouquinho mais de afinidade, que se ajuda nos projetos ali, e esse é normal, né? Eu falo a galera mais do fundão, porque é a galera que ficava no fundo mesmo, que eu sentava mais na frente e... Um abraço pra todo mundo lá, são gente boa pra caramba. E eu dificilmente conversava com essa galera, sabe? Então, por isso que, tipo, se fosse alguém daquela região ali da turma, digamos assim, tinha sido mais complexo, porque eu conhecia muito pouco daquela pessoa. Provavelmente eu nem sabia nem o nome dela, sabe? Eu acho que uma coisa bem interessante, assim, porque até o momento a gente teve muita carga teórica na graduação, né? A gente aprendeu bastante teoria. Pra quem não sabe, o propósito da graduação não é te ensinar a programar na linguagem mais legal do mundo ali, de programação e tal.
é te dar uma base teórica para quando você se formar, você escolher o que você quer fazer, ter várias experiências ali em várias áreas, que ainda bem que a área de TI provém isso, né? Tem várias áreas que você pode seguir no final. Então você tem essa experimentação, essa base teórica que é o importante, para depois você se especializar em algo, seguir uma carreira nisso, né? Essa questão te deixa até um pouco confusa no meio do curso, porque, putz, eu vou fazer o quê? Vou ser administrador de banco de dados? Eu vou ser desenvolvedor back-end? Eu vou ser desenvolvedor front-end? Eu não sei o que eu quero fazer. Daí, então, eu acho que uma coisa importante foi que esse estágio proveu uma experiência profissional pra gente ali, né? Não pode ser considerado um emprego CLT, né? Mas ele trouxe uma experiência talvez até maior do que um cargo como trainee, júnior ali em alguma empresa, né? Porque a gente teve que trabalhar de forma full stack no desenvolvimento da aplicação do sistema. Sem ajuda nenhuma, quase. Tinha ajuda do professor ali, mas a gente era tão bom, né? Não vou reclamar que a gente conseguia por conta própria. Erro bobo, assim, que você botou em produção. Meu Deus, que faça isso, como cara. todo bom programador, né? Erro bobo como todo bom programador, né? Sim. Quem nunca parou num ponto e vírgula, né? Pra ficar, tipo, a tarde inteira. Por isso que a gente pegou o Python, não tem ponto e vírgula. Sim. Que, tipo, erro de validação de campo ali de formulário, tipo, por causa de faltando um if, sabe? Tipo, dá o erro 500 ali em produção. Mas eu me lembro, assim, que a gente tava nessa época, então, da graduação, que sabia só CSS, HTML da parte web, né, direito. Nunca tinha desenvolvido nada back-end, mas a gente já tinha... no meu caso, já tinha uma experiência com o Django ali no projeto que a gente desenvolveu antes, acho que uns meses antes. Mas era também, assim, eu não mexi muito no back-end, eu mexi mais no front-end desse projeto. Daí eu e o Gustavo, a gente chegou ali, eu me lembro que a gente comprou um curso na Udemy de desenvolvimento Python. Jabá da Udemy. Vou até falar o nome do professor, que era, como é que era? Eu vou concordar com vocês, não é jabá não, porque o cara, ele é muito bom. Fica a dica, acho que é Otávio Miranda, o nome do... Otávio Miranda, isso. Exatamente. Assim, é uma coisa importante também aqui da nossa conversa aqui de programadores, né, dos primatas aqui, também a gente trazer coisa que deu certo, né? E, pô, os cursos do cara são bons mesmo, sabe? Muito bom. Até uma dica, assim, o pessoal que tá cursando, assim, já sabe a grade curricular, pega uns cursos e vê antes de você chegar na matéria. Porque, pô, ajuda muito, você já chega, assim, com aquela mentalidade formada e depois você vai aproveitando o tempo do professor ali, da pessoa que tá te ensinando pra tirar outras dúvidas e se aprofundar mais no assunto. E se você não sabe o que vai cair, assim, de conteúdo, você chega e pergunta no professor. Sim. Exato. O que você vai dar de conteúdo lá que eu quero ver antes? Mas eu me lembro que esses cursos ajudavam bastante, gente. Nossa, cara, a gente, de programação pra Internet 2, a gente quase não fez nada, porque a gente utilizou o projeto pronto já. Sim. Então a gente, continuando ali na linha do tempo, a gente pegou esse curso ali, começou a aprender, tipo, do básicozão ali no desenvolvimento com o framework Django, que é um framework para desenvolvimento web. Primeiro mês ali foi só vendo esse curso, cara. Sim, eu acho que eu fiquei até mais, uns 2 meses vendo o curso. A gente fazia os projetinhos ali que o cara apresentava lá, tal, tipo uns e-commerce, uns negócios do tipo, né? Um blog. Blog, essas coisas. Daí a gente pensou, não, beleza. Nesse mesmo tempo a gente pegava e ia levantar requisitos com o pessoal, fazer uns protótipos de interface, essas coisas que era o que a gente conhecia ali. O que era esperado naquele momento, né? Porque a gente Sim. tinha que entender o que eles queriam também, né? Se a gente fosse partir logo pro back-end, não faria muito sentido. E considerando que também o estágio tem que prover essa experiência para você se desenvolver como profissional, né? Foi válido, assim, a gente não ter chegado do nada e começado a desenvolver como se fosse uma empresa profissional, né? E a gente aprendeu também ali fazer um deploy até ok. Sim. Manter um sistema já em produção. Eu me lembro que o negócio que a gente tentou implementar no início foi trabalhar de uma forma de desenvolvimento ágil, assim. A gente tentou montar um quadro Scrum misturado com Kanban ali para poder gerenciar o projeto, né? Aquele Trello lá que a gente só abriu 2 vezes. Isso, Então, a gente começou ali, mas como era o desenvolvimento do sistema... Cara, dando um mau exemplo aí. Sim. Como tava só eu e o Gustavo desenvolvendo o sistema e a gente, tava sentado um do lado do outro o dia inteiro fazendo um negócio ali. Vamos largar a mão disso e ficar perdendo tempo escrevendo cartão, essas coisas, e vamos anotar numa lista que tem que fazer. Botar a mão no código aqui. Botar a mão no código pra desenvolver esse negócio logo, né? Não sei se tu lembra, a gente fez uma lista no Google Drive, num doc lá do Google Drive, mas a gente fez isso meio pro final do projeto, sabe? Sim. Que a gente, eu vou anotar aqui o que eu tenho que fazer e depois eu vou só... Tipo um checklist. Um checklist, isso. Aí só dava um Ctrl+C, Ctrl+V da linha
Aí tinha uma página embaixo assim, etapas concluídas. Aí a gente só colava ali e pronto. O nosso método ágil acabou falhando, a gente fez meio que de forma procedural, em cascata, mas sim, a gente tinha umas interações de vez em quando pra poder ver se estava certo, fazer reunião com o pessoal pra ver se tinha que alterar alguma coisa. Beleza, daí a gente chegou no final do projeto, fez o deploy. Me lembro que foi um trâmite grande, consegui o servidor pra fazer o deploy. Não sabia se conseguia alocar com o pessoal da prefeitura, se alugava uma VPN, um serviço já pronto pra Python, Django. A questão ali é licitação, né? Sim. É órgão público. A gente iniciou com aquele local web, só que a gente não tinha controle, não era uma VPS, né? Era um deploy já pronto para PHP, se não me engano. A gente não acabou errando ali na hora de verificar os planos e tal. Aí depois a gente acabou mudando para VPS mesmo, que aí a gente conseguia ter acesso ao root do sistema para fazer todo o deploy. O estágio, então, mas assim, o estágio foi o último grande movimento da graduação pra você, não foi, Gustavo? Foi. Aí depois foi só diploma e formado. Teve os projetos de extensão, né? A gente fez para a Foca e para AMA. Em paralelo com o estágio. Com o estágio. E também deram bastante ajuda, principalmente da Apoca, que na parte mobile ali, com o React Native, e ajudou bastante. Legal. Até hoje eu, de vez em quando, deu brincadinha. E até agora, que eu tá falando lá no começo do app lá com push notifications, que eu tô apanhando lá no React Native também. Claro que um estágio te traz muita bagagem, muito conhecimento, mas eu sei que você também veio de um curso técnico, né? Você também tentou conciliar com a graduação, né? Na verdade, eu tava até levando de boa. Eu ia fazer de boa esse curso técnico, sabe? Só que aí veio a pandemia. O que era esse técnico Era mais específico? Como é que é o nome do curso, Daniel? Você também fez, cara. Montagem e manutenção informática. Não, é suporte... Acho que mudou o nome. Na minha época era montagem e manutenção, mas aí depois mudou pra... Manutenção e suporte informático, acho, se eu não me engano. Também era do IFSC ali, né? Também é do IFSC. E o curso superior era à noite, né? E o técnico à tarde. Então ali a gente já aprendi a fazer formatação, crimpagem de cabo, organizar o switch ali, o servidor e tal. Só que tipo, não cheguei a finalizar o curso no segundo semestre, aí quando iniciou a pandemia. Aí a gente fez o segundo semestre, que era a parte mais prática mesmo, começava a parte mais prática ali, principalmente nos servidores e switches. Acabou com a pandemia, a gente não conseguiu fazer essa parte prática, foi só mais teórica mesmo, instalando as VMs e configurando ali o Windows Server. E aí acabei trancando e não cheguei a finalizar. Faltou só o terceiro semestre para mim poder finalizar. Mas aí acabei desistindo porque no meio da pandemia e não tava aprendendo o conteúdo, sabe? Entendi. Como ele é um curso técnico, assim, mais mão na massa, a distância não ia ter como, né? Sim, eu até lembrei também, a gente tinha manutenção de dispositivos móveis, né? A gente ia fazer manutenção em smartphones e laptops, notebooks. E acabou que a gente não teve, porque era no segundo semestre. Até fazendo um paralelo com isso, eu só entrei na graduação no ADS ali por conta desse curso técnico. Eu me lembro que, tá naquela época do ensino médio, o que eu vou fazer da vida, né? Daí apareceu um pessoal na minha sala do ensino médio, do nada, droparam lá, né? Nós estamos fazendo o tal do PI, no projeto integrador do curso técnico, e a gente vai ministrar umas aulas, assim, baseadas no que a gente aprendeu do técnico, né? Quem quer aparecer e tal. Daí foi eu e mais uns amigos lá do ensino médio. Acabei gostando. Até me lembro na época que o professor Denilson ficava com eles na sala pra cuidar do projeto integrador, né? Deu, gostei, vou me inscrever nesse curso técnico aí. Daí cheguei lá, comecei a fazer as aulas e tal. Uma matéria que me chamou a atenção foi uma tal de introdução à programação, né? Deu, programação. Nunca tinha ouvido falar essa palavra na minha vida, sério. Que bicho que é esse, Eu tinha né? quase 18 anos, ele nunca tinha ouvido falar essa palavra na minha vida. Já tinha ouvido falar de algoritmo, uma coisa assim, mas não fazia uma relação entre as coisas, né? Só pra constar, o Daniel ainda tem quase 18 anos. Eu também. 21, né? Mas daí, beleza, teve ali umas introduções, a introdução à programação, o professor passou uns negócios de Portugal ali na época, lógica de programação, nossa, eu me lembro que cheguei em casa, comecei a fazer uns programinha com Portugal, pra, sei lá, meu irmão e minha irmã virem digitar o nome ali e ficar escrevendo, você é um bobão, Zoando o irmão. Mas tem que começar de um jeito legal, né? Deu, beleza. Fiz isso daí, a gente começou a ter uma matéria de banco de dados. Eu pensei, legal, sério,
mas nunca eu vou conseguir entrar numa faculdade esse negócio, né? Aquele pensamento de perdedor na época. Eu vou sempre agradecer ao professor Eduardo, que foi o cara que, nossa, me motivou muito ali na época. Ele falou, não, vai lá, faz o SISU. Às vezes o pessoal chega aqui, se inscreve, mas, sei lá, mora em outra cidade, acaba desistindo, sei lá, sempre dá metade da turma e de alguma forma ou outra você vai conseguir entrar. Fica insistindo aí, né? O professor Eduardo Sim, motivava foi uma muito. das pessoas que mais motivou pra entrar na... Motivava não, né? Como os caras É, que morrido. pra fazer o doutorado, né? A Motiva, gente não viu mais ele. É, ele saiu fazer doutorado. Daí, beleza. Fui lá, me inscrevi, coloquei ADS e matemática lá em Guarapuava. Comecei a pensar, mas eu não quero fazer matemática, né? Programação, pelo menos eu tive um contato ali, gostei. É aquele negócio, né? Matemática você ia bem no ensino médio, mas sempre tem como piorar o negócio, né? Daí fui lá, na primeira chamada do SISU eu não passei. Eu fiquei ali próximo da nota de corte, mas não passei. Putz, desanimei, né? Mas fiquei insistindo ali, eu ia direto no IFSC lá, porque eu fazia o curso técnico, ficava perguntando se abria segunda chamada, essas coisas. Deu umas 2 semanas depois, abriu a segunda chamada. Eu fui o último colocado da segunda chamada. Caraca. Eu lembro que eu entrei na faculdade e pensei, putz, eu vou ser, sei lá, o pior da turma, né, nesse negócio, porque o pessoal aí deve ser gênio, né? Caraca. Os piores se formaram. Pô, mas quando tu entrou já tinha começado as aulas? Não, começou junto porque... Ah, é verdade, que depois que, se eu não me engano, as aulas começou dia 14 de fevereiro de o cara 2019. decorou o dia. Jamais ia lembrar disso. É porque assim, eu tinha um receio de esquecer a data, sabe? Eu ficava lembrando todo dia, antes de começar as aulas. É 14 de fevereiro, 14 de fevereiro. Estou vindo aqui do futuro para dizer que o bot que a gente estava utilizando no dia acabou falhando e não gravou o restante da conversa. Então, por conta disso, vamos finalizando esse episódio. Outra coisa que eu aproveito para me desculpar também é que no dia eu gravei a voz com um monitoramento de áudio muito alto no meu fone e acabou pegando junto ali no microfone e acabou, como que eu posso dizer, duplicando a voz, parecia um pouco robotizada. Mas isso faz parte, primeiro episódio, acontece esses erros mesmo. Se você gostou desse episódio e quiser dar algumas sugestões, dicas para a gente, pode buscar nas redes sociais aí por Primatas da Programação, principalmente no Instagram e no Twitter, que a gente vai estar entrando em contato com vocês. E valeu por ter escutado esse episódio. Até mais!